Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Edgar Moura, Negócios Imobiliários. Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza. Pelas imagens, vocês já reconheceram quem eu vou entrevistar hoje, né? O nosso entrevistado, a nossa personalidade de hoje é uma grande personalidade e um grande amigo e uma grande figura em Sorocaba, no Brasil todo, conhecido internacionalmente. E eu tive o prazer de, durante muito tempo, conviver profissionalmente com ele. Veja o que eu aprendi. Vocês já mataram, é o professor Marins. Professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é uma honra, rapaz, é uma honra estar aqui com você, é um prazer aí com seus telespectadores, é um prazerão. Professor, sorocabano? Sorocabano, claro, nasci aqui em Sorocaba. Eu nasci na Vila Progresso, na Chácara Manuel Afonso, na casa da minha avó. Quantos irmãos? Família de quantos irmãos? São 4 irmãos, né? A Maria Luísa, que é a mais velha, 10 anos mais velha que eu, o Marcos, né? Que é 1 ano depois da Maria Luísa, o Zéfra, né? E depois de 6 anos nasci eu. O senhor é caçula? Eu sou caçula. Fez o primário por ali mesmo? Eu só estudei no Ciências, que era a escola do meu pai, né? Eu fiz o primário, fiz o pré-primário, eu comecei fazendo Santo Escolástica, olha como aquele, né? Para a escola. Depois fiz o primário, o ginásio, o contabilidade e o normal no Ciências. O normal. Depois do normal, o senhor chegou a fazer História? Daí eu fiz História e Direito, né? Comecei a fazer Direito, fazia junto, né? História e Direito. Quando chegou no 4º ano de Direito, eu fui para a Austrália. Então eu não terminei a faculdade de Direito. Eu parei, depois que voltei, fui ser professor da Federal, eu parei na metade do 5º ano de Direito e não terminei. Né? Qualquer dia eu vou terminar. Professor, conta um pouco da infância. Eu lembro que ali onde você morava, ali no Birajara, né? Ali era uma chácara. Ali era a chácara da minha avó, né? Do meu avô, da minha avó, Manuel Afonso. Né? Tanto é que se chama Jardim Manuel Afonso. E ali minha avó tinha 9 filhos, né? Teve 9 filhos. E muitos, então, era uma primaiada, né? Que a gente vivia lá. E a vida, a infância da gente foi naquela chácara lá. Na Vila Progresso, foi toda ali. Qual o motivo que a sua família fazia? Eu lembro, eu era menininho, eu ia, minha mãe me levava. Aquela festa junina. Ia a festa junina. Aqui a cidade toda era aberta para a cidade toda? Aquilo era uma festa junina da Confederação das Famílias Cristãs. Você sabe que o meu avô paterno, né, do pai do seu Luizito, sempre morou, tem a catedral do lado direito, onde hoje é o prédio da garagem automática. Né? Tanto é que o prédio da garagem automática tem o nome da minha avó, Ovídia de Almeida Marins, da minha avó paterna. E sempre foi ali a casa dos meus avós, né? Vizinho da antiga Ação Católica, lembra que tinha a catedral, Ação Católica e aquele casarão. E a Confederação, ela tinha sede ali. Né? Inclusive muita gente tinha bailinhos, né? Eu me lembro, por exemplo, né? Eu posso contar nome aqui à vontade. Lógico, né? à vontade. O Gilson Delgado, por exemplo, que você conhece, a Sônia, eles começaram a namorar na Confederação das Famílias. O Gilson era presidente da Ala Moça, né? E só para ter um exemplo, tinha bailinho lá todo sábado, né? Era um bailinho. O pessoal ia no bailinho, era uma atividade boa. Intensa. E a Confederação fazia todo ano uma festa junina para arrecadar dinheiro. E essa festa junina, como meu pai era presidente, ou era da diretoria, era na chácara da minha avó, na chácara Manuel Afonso. E essa festa era 2.000 pessoas, eram 2.000 pessoas, né? Era uma festa que mobilizava a cidade inteira mesmo, todo mundo ia. E essa festa durou quantos anos? Não faço ideia, mas deve ter durado, acho que uns 15, por aí, daí para mais. Depois... Mas foram muitos anos. Aí acabou. Aí acabou, né? Eu acho que a própria Confederação parece que também... Nessa sua juventude, professor Marins,
antes do senhor viajar, conheceu a esposa? Ou... Não, a Ana Cristina eu conhecia desde adolescente, né? E depois ela foi minha colega de história, né? Nós fizemos história junto, colega de classe de história, a Cristina. Então a gente começou a namorar, na verdade, na escola, né? Na faculdade. Eu servi o exército, né? Em 68, né? Primeiro ano da faculdade, e a gente em 69 já começou a namorar. E foi para a Austrália? E ela daí eu fui aqui? Em 72, né, para a Austrália, ela ficou aqui, a gente já era noivo. Naquela época não tinha celular? Não tinha nada. Né? Como é que era a comunicação? Não, é assim, eu escrevi para ela, porque em antropologia você tem uma coisa de você fazer um diário de campo, você tem que fazer um diário na antropologia. Por que você tem que fazer isso na antropologia? Porque quando você está vendo uma situação, você acredita que daqui a 10 anos você vai se lembrar daquilo, porque é tão importante, só que passou um ano depois você não lembra daquilo, então você tem que escrever. E de preferência, hoje, a gente chama até de antropologia visual, você fotografar. Porque quando você está vendo este ambiente aqui que você está vendo ele gestalticamente, como a gente chama como geral. Depois, se você lá na frente, quando estiver estudando aquele ambiente, pegar a fotografia, você vai entender aquilo que você não viu, que é aquele quadrinho que tem na parede, que por que tem aquele negócio na mesa, por que tem, entendeu? Então a antropologia é a ciência da observação, né? Então eu resolvi fazer o meu diário em cartas para ela. Eu escrevi uma carta por dia, foram quase 400 cartas. Uma por dia? Uma por dia, todo dia. E ela me escreveu uma carta por dia, todo dia. Então, e é interessante, quem fala mal dos Correios, isso em 1972, né? Eu não deixo falar mal do Correio, porque nenhuma carta falhou. E eu recebi, por exemplo, o meu convite de casamento lá. Ah, você estava... Eu estava lá. Né? Ela fez e mandou para você. Porque a gente estava combinando todo dia, né? Olha, agora chegou em final de dezembro, casei dia 19 de dezembro. Olha, chegou no final de novembro, olha, então vou fazer os convites, acertamos tudo, né? Foi na igreja de São Bento, com o Dom Tadeu, né? Aquela coisa toda. Foi um tio dela que era padre que fez o casamento, mas Dom Tadeu permitiu que fizesse lá, porque não podia casar na igreja de São Bento, mas no mosteiro. E eu recebi, eu abri a carta e vieram o meu convite de casamento. Eu estava tomando café da manhã com a mulher, era a viúva de um médico, já de idade, eu morava na casa dela. E eu fiquei tão surpreso, ela falou, nossa, o que você está tão surpreso? Eu falei, é meu convite de casamento. Ela falou, como é? Eu falei, não, é o meu convite. Ela falava, que país estranho esse. Quer dizer que os seus pais acertaram o casamento lá e agora mandaram o convite para você, e você vai ter que casar nesse dia que veio o convite. Aí para eu explicar para ela que não era bem isso, porque as cartas anteriores não tinham vindo, porque ela mandou, amanhã ficar pronto o convite, vou mandar, e chegou primeiro o convite. Estranho. Umas iam pelo Tahiti, eu entendo a rota, umas iam pelo Tahiti, outras iam por Los Angeles, outras iam pelo Chile, então era pelo Polo Sul, então, mas todas chegavam. E nós numeramos as cartas, né? Então, para a gente saber. Né? Claro. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já com mais Professor Marins. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente.
Rei das Carnes. Mercadão Campolim, box 1415. Telefone 3346-3396. Estamos de volta com Personalidade, nosso convidado de hoje, professor Luiz Marins, que agora sim vai contar para a gente da volta dele da Austrália e do casamento. Não. Eu cheguei no dia 3 de dezembro e dia 19 nós casamos, né? E daí eu tinha como, o que eu queria mesmo, né, o que eu tinha imaginado, era que a gente ia passar um ano viajando, eu ia casar e a gente ia passar um ano viajando pela Europa, numa Kombi, igual a que o seu pai fez para o tio Martim, né, para o Martim Afonso, uma Kombi que eu tinha até meio acertado com um revendedor Volkswagen da Alemanha. Então, que tinha uma irmã que morava na Austrália, etc. Mas daí, e eu tinha como sonho, lá na frente, quando eu tivesse 50, 60 anos, ser professor da Universidade Federal, né, de São Carlos. Era um sonho meu, porque era uma universidade, a única do estado de São Paulo. Só que eu cheguei da Austrália e logo fui chamado na Universidade Federal e fui contratado. E eu me lembro que o reitor, quando me contratou, aquilo destruiu todo esse meu plano, né? E ele falou assim, quando é que você pode começar então? Eu cheguei dia 3, dia 5 ou 6, sei lá. Ele foi lá em São Carlos, me chamou. Falou, quando é que você pode começar? Eu falei, olha, eu estou chegando, né? Eu não imaginava ser professor da universidade, tinha 23 anos, né? Eu falei, olha, eu posso ir dia 19. 19 eu posso, né? Que era uma segunda-feira. Eu posso começar então dia 19. Daí eu vim, contei para a Cristina, olha, então eles me contrataram. Dia 19 a gente falou, dia 19 é o casamento. Daí eu tive que ligar para o reitor, né, e falar assim, olha, dia 19 eu não posso porque eu vou casar. Ele falou assim, você é dos meus mesmo, é louco, completamente louco. Então tá bom, quando é que você pode vir? Então, mas tem que vir este ano. Então eu falei, olha, vamos combinar dia 27 ou 26 de dezembro. Quer dizer, então eu casei dia 19 e nós não tivemos lua de mel, né? Não tivemos nada disso, porque eu já tinha que começar a mudança para São Carlos, ver onde é que ia morar, essas coisas todas. E aí começou... Quantos anos na universidade? Nossa, eu fiquei até pouco tempo, né? Mesmo com outras atividades, não, ainda era professor? Eu era tempo integral de dedicação exclusiva, depois virei tempo parcial, depois eu saí da Federal, daí fui para o Senafor, para o Centro Paulo Souza, que eu fui, enfim, daí foi aquela... O senhor quantos filhos? São 3 filhos, né? 3 meninos, né? O Aloysio, o Túlio e o Caio. 3. O Aloysio já tem 40, os 2 são veterinários, né? Os mais velhos. E o Caio, que estudou, nós quando moramos nos Estados Unidos, os 3 estudaram lá, né? O Caio fez o curso, mais ou menos uma parte do primário nos Estados Unidos, depois ele fez o colegial na Suíça, né, interno, e fez a faculdade em Denver, nos Estados Unidos. O Aloysio, inclusive, tem a Universidade do Cavalo, né? O Aloysio é a Universidade do Cavalo, né? Ele também fez uns cursos lá na Cornell, nos Estados Unidos, e a gente criou em 97 a Universidade do Cavalo. Né? Hoje é reconhecida mundialmente. Hoje é né? mundialmente, hoje é um dos maiores. É o maior centro mundial, né, de formação de pessoal para equinocultura. E a gente fala isso, reconhecido pela Federação Equestre Internacional, pela Federação Equestre Alemã. Né? Hoje é um centro, tem mais de 3 mil alunos por ano, né? Então é uma atividade muito forte. Quantos anos na universidade? Começou em 97. Que crescimento, hein? 97, exatamente. E o Túlio mexe com o Túlio com novilha precoce, ele cria novilha precoce. E o Caio com você? E o Caio aqui, né? O Caio trabalha com a gente. O Caio, como foi o único de todos nós que estudou administração, né? E economia, ele que ajuda tudo nos negócios. Professor, agora entrando para o lado profissional um pouquinho, além dessa sua parte, dessa atividade como professor de faculdade e tudo, a sua grande área de atuação sempre foi a área de consultoria. Quando começou isso?
Olha, basicamente, o Perdiga, eu sou um professor, eu nunca deixei de ser professor. Eu estava na Federal de São Carlos porque como eu tinha feito, é aí que precisa entender, né? Como eu fiz contabilidade e fiz a faculdade de Direito, né, até a metade do 5º ano, eu também conheci o lado um pouco da empresa, né? Eu cheguei a dar aula de estrutura e análise de balanço, né, num período. Então a gente entendia um pouco então as empresas, principalmente lá da região de São Carlos, começaram a me convidar para falar para a empresa, falar um pouco sobre gente, como que faz para organizar, cultura empresarial, etc. Isso foi crescendo, um foi contando para o outro, Daí eu saí de São Carlos e vim trabalhar em São Paulo, e isso foi sempre aumentando, até que daí eu fui para a prefeitura, fui secretário da Educação. Eu era de um projeto da ONU, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, isso de 74, 76. Eu coordenava a área da Amazônia e toda a assessoria, né, para a OIT. E daí, quando o Teodoro assume a prefeitura, me convida para ser secretário de Educação e Saúde, né, que era toda a área social, e eu sempre comecei a fazer essa atividade mais atendendo esses convites de empresa. E daí a parte das empresas começa a crescer muito e eu tenho daí que abandonar todo o resto, né? Ficar mais com a consultoria. E utilizou muito também do seu mestrado, da sua experiência na antropologia. Aliás, você desenvolveu para o lado empresarial. Para o lado empresarial, exato. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Caminhante. Caminho não existe. Se faz caminhando. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Um graveto é fácil de ser quebrado, porém, um feixe é mais difícil. Com essa filosofia, buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós, da Edgar Moura Imóveis, temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura, criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Estamos de volta com Personalidade na sua Local TV, canal 25, o seu canal, a sua cidade. Nosso entrevistado de hoje, professor Marins. E agora vai contar para a gente uma coisa que eu sempre ouvia e tive a oportunidade. Eu sou um sortudo. Num determinado momento, Deus me presenteou e falou assim, você vai ficar anos viajando com o professor Marins, anos ao lado do professor Marins. E o pouquinho que eu sei hoje, eu aprendi com esse homem aqui, com o professor Marins. Não só eu, muita gente. Eu vi muita coisa, eu viajei muito, eu vi muita palestra, eu vi muito testemunho. Eu presenciei, eu vivenciei muita coisa.
E nesse ínterim de tempo, ou nesse momento que a gente viveu junto, eu via que algumas pessoas falavam, não o do professor, mas de outras pessoas, como o Roberto Cheniachique, como outros, isso é autoajuda, isso daí já é bonito, mas depois de um mês... E eu tomei na minha vida, hoje eu tenho 60 anos de idade, eu tomei na minha vida todos os ensinamentos que o professor passou. E eu sempre acreditei, sempre passei por momentos difíceis, passei por vários recomeços, mas sempre acreditei em tudo aquilo que eu ouvi. Talvez eu não seja o sucesso, não estou dizendo que eu sou um sucesso, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Eu sou um cara feliz com o que eu faço e com a minha vida. E isso eu devo às palavras do professor Marins. Acreditar, você precisa acreditar. Professor, fala para o nosso pessoal, por que as pessoas num determinado momento duvidavam? Por que as pessoas, não dos seus livros, mas dessa história que a gente precisa querer, que a gente precisa acreditar, precisa ter foco, precisa tudo isso. Olha, Perdiga, é uma coisa interessante, porque aquilo que a gente estuda na antropologia, o que você observa, o que estuda primitivo? Para você saber o que motiva um ser humano, quais são os motivos de um ser, antes dos venis da civilização. Aborígene, eu fiz o meu doutoramento na Austrália, com os aborígenes. Ab é que em latim, origem é original, mais que original, quer dizer, como é que é o ser humano no seu estado mais original? E isso faz a gente entender como é que o ser humano funciona. E aquilo que eu falo, que você ouve há 30, 40 anos, e que a gente fala com base na antropologia, hoje é provado cientificamente, com diagnóstico por imagem, com tomografias computadoras, ressonância magnética. Se vocês pegarem o último livro do Daniel Goleman, chama Foco. O último livro foi lançado agora, em outubro, nos Estados Unidos, agora em janeiro, agora aqui, dia 15 de janeiro, aqui no Brasil. Se vocês pegarem o Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, vocês vão ver exatamente o que está falando, quer dizer, que é foco, que é domínio da vontade, que é disciplina. E outra coisa, lembrar que a gente não consegue prever o futuro, quer dizer, o mundo tem uma dinâmica dele mesmo, que todo mundo fala, o que vai ser da Copa? Ninguém sabe o que vai ser da Copa, não sabe se vai ter uma enchente de gente, se não vai ter gente, se vai cair um estádio, se não vai cair um estádio, se um favelado vai salvar um alemão que se jogou no bueiro e daí vai ser uma comoção nacional dizendo o brasileiro é o povo de maior coração do mundo, quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. E todo mundo se angustia com essa ansiedade com o futuro que é imprevisível, que a gente não sabe prever. Então, e não trabalha com aquilo que pode prever, então não tem domínio da vontade. Domínio vem de dominus, não é senhor da sua vontade, não domina, e não tem foco. Eu estou olhando aqui, falando lá, estou fazendo, pode reparar, as pessoas nunca estão ali, Perdiga. Eu estou falando com você, lembrando se na verdade eu fiz o check-in do meu voo de amanhã, se não sei o quê, a pessoa nunca está ali. Hoje, então, eu vejo a juventude, está assistindo uma palestra minha, ela está tweetando, ela está postando, ela está mandando um WhatsApp para contar que ela está ali. Olha que palestra legal, mas ela não está ali, ela é uma repórter da vida dela, ela nunca está ali. Então, os casais chegam em casa, ficam a noite inteira, cada um no seu celular, quer dizer, ninguém conversa mais. Então, esse déficit de atenção, de concentração, de o que a gente vem falando há 40 anos, hoje está provado pela ciência. Então, foco, atenção, disciplina, por exemplo, pesquisa que Perdiga que provam, que quando você tem disciplina, o que é disciplina? Você saber dizer não para as coisas que não são essenciais, segundo você tem mais liberdade e muito mais sucesso na frente. Isso é feito com um teste com crianças de 4 anos de idade, acompanhadas 30 anos depois. O teste é muito simples. Tem aqui 2 cookies e fala para a criança, numa sala vazia, você pode pegar esse cookie já, esse biscoito já, ou se esperar 15 minutos eu te dou 2 ou 3, tá? E a pessoa sai da sala. As crianças que conseguem esperar 15 minutos e olhando para o cookie, louco de vontade de comer e não come, 30 anos depois analisadas, todas têm quase o dobro do sucesso daquelas que pegaram o cookie e não aguentaram pegar. Isso é uma coisa... Emocional. É uma coisa assim, quem consegue dominar a vontade, quem consegue ter uma estrutura de domínio... Agora, então, tudo isso que a gente fala é com base na antropologia. Não tem nada de autoajuda. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, pelos quais eu faço as opções que eu faço na vida. Eu optei por ser professor.
professor e tem o quê? As consequências de ser professor. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, o senhor podia ser milionário? Eu podia, mas não sou. E também não me encanta essa coisa dos milionários. Todo mundo fala, mas não encanta? Não, não me encanta. Quer dizer, eu se tiver de ganhar na loteria, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, eu vou... Montar livraria. Não, eu vou passar um ano numa universidade, outro ano numa outra universidade, outro ano numa outra, né, estudando. É isso que eu quero. Quer dizer, né, o meu sonho é ler, ensinar. Então, é isso que a gente fala, Perdiga, hoje é provado, graças a Deus. Vocês estão vendo? A gente precisa acreditar, é isso aí. Principalmente o jovem de hoje. Conquista, é querer, é ter vontade. Tudo isso que o professor fala. Leiam os livros do professor, vai ter aí no seu vídeo um endereço da Antipus ou da outra empresa que... qualquer livraria tem, gente. Qualquer livraria. Não tem uma livraria que você vá de aeroporto, qualquer que seja boa livraria, que não tenha um livro do professor Marins. Foi meu grande mestre, meu grande guru e é o meu grande amigo. Mora aqui no meu coração. Professor, família. É uma palavra só, né? Tudo. Porque deixa eu falar para vocês, a antropologia estuda o que é universal, o que é universal. Universal tem tudo, tem todas as sociedades. Família tem todas as sociedades, é tudo. Sucesso. Sucesso é você estar bem com você mesmo e ter um reconhecimento social, porque você é um ser social, um ser gregário. Não adianta falar assim, eu estou bem comigo mesmo, mas todo mundo odeia você. Isso não é verdade. Quer dizer, você tem que estar bem com você e ter um reconhecimento social. Um momento inesquecível. Sei lá, eu acho que é um casamento, o nascimento de um filho, né? Essas coisas. São coisas permanentes e não transitórias. Porque também, hoje está provado, Perdiga, só para você ter uma ideia, que quando você deseja uma coisa, por exemplo, um apartamento em Miami, eu desejo, 6 meses depois de ter comprado, você está no mesmo estágio anterior a ter desejado. Então não adianta correr atrás de coisas materiais, né, transitórias. O que vale a pena são as permanentes. Um ídolo. Você é o meu ídolo, você Perdiga. Perdiga é uma luta, é um cara que eu vou dizer para você, eu sempre admirei muito Perdiga por causa disso, porque, sabe, ele sempre quis fazer, ele sempre foi, ele nunca... Eu me lembro que as primeiras tarefas dadas a ele era assim um desafio, né, monstro, que eu até ria por dentro, falava, vamos ver o Perdiga. Sabe, gente, uma vez o Perdiga fez uma palestra para Jorge Paulo Lemann, imagine só, para Beto Sicupira, para Marcel Telles, os donos da Budweiser, os donos da Burger King, da Heinz, etc. Ele explicando como é que vende cerveja, como é que quais são as... E falando a verdade. E foi aplaudido em pé. É o meu ídolo, Perdiga. Bondade sua. Música. Eu gosto muito desses clássicos, né? Desde Mozart até, e gosto muito de canto gregoriano, né? Eu gosto muito de canto gregoriano. O canto gregoriano para mim é assim, eu viajo ouvindo canto gregoriano, então. Uma viagem. Olha, eu acho que é a viagem minha antiga para a Austrália, né? Aquela coisa de ter conhecido, eu saí de Campinas em 72, imagina, de Campinas, de Viracopos, sem saber, não tinha um livro escrito em português sobre a Austrália. Nada, não tinha embaixada, não tinha consulado da Austrália, tinha uma embaixada da Austrália 2 horas no Rio. Então você imagine você ir para um lugar que você não tem informação nenhuma, nada, zero, né? Não tinha internet, lembro, 72. Um sonho. O meu sonho ainda é esse, sabe, Perdiga, de tirar anos sabáticos assim, sabe? Um ano numa universidade, outro no outro, estudando, lendo, escrevendo, esse é o sonho. Quem é o professor Marins? É um professor, é isso. Nada além de um professor. Este é o professor Luiz Almeida Marins Filho. Grande empresário, grande professor, grande pessoa, grande pai de família e uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade,
Um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza.